Oi, pessoal. Meu nome é Aloísio e eu vou estar continuando essa série de videoaulas que eu estou fazendo junto com meu pai. Então, ele falou toda a parte inicial sobre a introdução mesmo, sobre as resinas, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para explicar um pouco sobre as resinas flow, né? Principalmente as resinas flow injetada que a gente está usando. E muitas das vezes a gente vem com um conceito mais formado das resinas flow e não percebe as evoluções que esse tipo de material sofreu com o tempo. Então, tem muita evolução nesse material, nas resinas flow hoje em dia, porque muitas delas já melhoraram muito as propriedades de acordo com o que elas eram quando elas foram criadas no começo. Então, principalmente em questão de carga e de resistência flexural, vou tentar mostrar um pouquinho para vocês como que isso foi evoluindo e como que elas, principalmente como que elas estão hoje, né? Bom, quando a gente fala de resina flow, a gente tem um material que, em sua maioria, é de baixa viscosidade, né? Então, quais são as principais características que são conhecidas das resinas flow? A resina flow, geralmente, ela é um material de fácil aplicação, ou seja, por ela ter uma certa fluidez, ela é fácil de ser aplicada, né? Então, geralmente, ela é usada para preenchimento de cavidades de elevada rugosidade ou cavidades com difícil acesso, justamente por ela ser mais fluida, né? Ela tem uma média de carga, de teor de carga de 65% a 80%. Então, a gente tem várias marcas comerciais e geralmente, em questão de teor de carga, isso vai de 65% a 80%. Ela pode ser usada como forramento no setor anterior e posterior. Além disso, também, ela vai ter uma contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Então, uma questão que as resinas flow evoluíram muito de uns tempos para cá foi realmente nesse quesito de contração de polimerização. Isso foi evoluindo, isso foi sendo pesquisado e aprimorado, e hoje temos uma resinas flow no mercado que tem contração de polimerização bem semelhante às resinas compostas, né? Além de ter elevada resistência mecânica. Então, se a gente for ver estudos hoje em dia mostrando propriedades físicas das resinas flow injetadas, a gente vai ver que, de acordo com várias marcas que a gente tem no mercado, todas essas marcas elas vão apresentar propriedades diferentes, né, obviamente. Porém, a gente tem exatamente aquela média que eu comentei agora há pouco sobre a questão da quantidade de carga, né? Então, a quantidade média de carga, ela vai de 65 até 80% de carga, né? Obviamente, a gente tem uma ali com 57,5%, mas também não é contraindicado para a gente poder utilizar. Então, a gente tem vários padrões de cargas de resina, né? Outra, importante citar que isso se assemelha muito à resina composta, né? Então, que está aqui é chamada como universal, né? Então, se a gente for comparar, elas são bem semelhantes. Claro que elas apresentam uma pequena diferença, que na hora que a gente vai ver, isso pode ser que dê um pouquinho de diferença na região em questão de polimento final. Porém, a gente tem técnicas hoje em dia, tem protocolos que vão garantir ótimos polimentos para essa resina, né? Outra coisa interessante de se reparar nessa tabela é a resistência flexural, que a gente colocou exposto aqui em preto, né, na cor preta. E a gente pode comparar também as resinas flow com as resinas compostas, que eles também têm uma resistência flexural muito semelhante, o que é bem favorável. Como exemplo, a gente vai usar uma resina que é muito comum do nosso uso diário de clínica hoje, e a resina Beautiful Flow Plus, né? Então, o que, que é uma grande vantagem dessa resina, né? A gente tem utilizado muito ela e tem gostado muito de utilizar esse tipo de resina. Então, ela é aprovada desde classe 1 até classe 5, né? Ela é bem versátil. Essa versatilidade dela vai ser guiada por vários tipos de resinas diferentes. Então, as resinas Beautiful, a gente vai ter na região, em questão de viscosidade delas, a gente vai ter três viscosidades na Flow Plus. A gente vai ter a viscosidade 0,0 até a 10, né? Então,
essas diferentes viscosidades vão ter indicações diferentes que eu vou comentar daqui a pouco. Ela pode ser usada como base, forramento e restauração, né? Pode ser usada também para autonivelamento, né? Por causa da sua consistência livre de bolhas, e vai diminuir o tempo de trabalho, né? Consequentemente. Ela tem uma ótima adaptação marginal também, então é uma característica muito interessante desse material. Bom, nessa imagem a gente está vendo algumas variáveis, né, da Built Fill Flow. A primeira variável que a gente está vendo aí em cima é essa amarelinha, que é a opaquer, né? O próprio nome já diz, ela é uma resina opaca, ela é um opacificador. Para que a gente vai usar ela? Geralmente, essa resina ela vai ser usada para a gente utilizar em substratos desfavoráveis em questão de coloração. O que seriam isso? Pode ser tanto substratos de dente, mesmo desfavoráveis, assim como também pode ser utilizada para a gente poder opacificar pinos. Então, outra grande indicação desse tipo de resina mais opaca é para a gente opacificar também pinos, né? E aí a gente já melhora a questão estética do nosso caso. A segunda que a gente vê aí é a bulk, né? Que é realmente a resina para preenchimento. A gente já está acostumado de ver as resinas bulk fill no mercado, né? E a gente tem a resina bulk flow, né, a Built Fill Bulk, que vai fazer esse trabalho de preenchimento, de cavidades na média de 4 milímetros, aí a gente consegue fazer esse preenchimento. A terceira, aliás, da terceira até a quinta, né, que são essa azul mais escura, a vermelha e essa vermelha mais vinho, elas são as Built Fill Plus, né? Então a gente tem a Built Fill Flow Plus, que são essas três últimas, e aí sim a gente pode reparar a diferente consistência dela. Então ela vai de 0,3, assim como vocês podem ver nessa resina do meio aí, essa azul escura, ela é a 0,3, ou seja, ela é uma resina que ela vai escoar um pouco mais. Ela se comporta semelhante às outras resinas flow que a gente conhece no mercado, porque ela vai escoar mais, ela não vai ser tão viscosa, né? A gente tem a 00, que aí sim é uma resina muito interessante. Por quê? Porque ela já tem uma viscosidade mais alta, ela já é uma resina flow, porém que se comporta diferente, porque quando a gente coloca ela numa cavidade ou numa restauração, numa região, ela vai permanecer naquele lugar. É uma capacidade de tixotropia muito interessante que ela tem. Então, aonde a gente coloca aquela resina, ela vai permanecer. Por que isso é muito interessante? Para, por exemplo, um caso que fazemos muito é restaurações classe 5. Por quê? Porque como a gente coloca essa resina flow e ela fica no lugar, não tem risco dela escoar para a região onde a gente não quer que ela fique. Então, para restaurações classe 5, ela é excelente. Para as resinas, por exemplo, classe 1, cavidade classe 1, é muito interessante para a gente fazer as paredes, a confecção de paredes. Para classe 2, melhor ainda, que a gente consegue realmente confeccionar as proximais, né? E também a gente tem a Flow Plus X, que ela vai ter um melhor polimento ainda. Então, para restaurações estéticas, no caso das restaurações anteriores, para a técnica de resina injetável, que temos utilizado muito, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, ela é muito interessante porque ela vai dar toda essa fase melhorada de polimento. Então, ela tem propriedades melhores para garantir um melhor polimento. Tá ok? Então, temos vários tipos de resinas flow, dentre elas desde a opaca até a bulk, até as flow plus e até a plus X, para a gente dar um acabamento melhor. E o mais interessante realmente das flow plus são essas questões de diferentes viscosidades, que vão dar diferentes versatilidades para o uso desse tipo de material. Bom, gente, essa parte da aula é isso. A gente queria mais começar a especificar essas resinas para a gente poder mostrar a aplicação clínica delas nas próximas aulas. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem os nossos contatos. Então, acompanhe a gente que a gente vai estar postando as outras videoaulas. Até a próxima e fiquem bem.